Bom dia! Este segmento vai discutir métricas em pesquisa envolvendo engenharia de software. Vamos iniciar com os objetivos que temos ao fazer medições na pesquisa. Então, veja o contexto. Estou na engenharia de software, estou fazendo pesquisa nesta área, eu vou fazer medições, mas com que objetivo? Quero primeiro discutir os objetivos para depois discutir as métricas. Os objetivos dependem muito de quem você é. Na engenharia de software, você basicamente é um gerente ou então um desenvolvedor. Então vamos ver o que o gerente quer saber quando a gente faz pesquisa. Quando a gente faz pesquisa na engenharia de software, do ponto de vista do stakeholder gerente, quais são as grandes perguntas? Então, primeiro, uma das primeiras coisas que interessa, uma das mais importantes, é o custo de cada atividade. Quando eu falo de atividade aqui, eu estou falando de atividades do processo de desenvolvimento. Então, análise de requisitos, design arquitetural, codificação, testes, assim por diante. Então, me interessa de alguma forma, medir o custo dessas atividades ou caracterizar o custo dessas atividades. Isso é um dos objetivos que eu posso ter na medição. Um outro ponto que pode interessar o gerente é a produtividade da equipe. Qual é a produtividade da equipe? Então, para cada atividade que eu tenho no meu processo, análise de requisitos, assim por diante, eu gostaria, para cada atividade, e talvez em função do tamanho da equipe, eu gostaria de saber qual é a produtividade da equipe. Saber isso em função do tamanho da equipe é importante, é interessante, porque pode ser útil para fazer a estimação na presença de mudança no tamanho da equipe. Depois, eu gostaria de saber algo sobre a qualidade do código gerado. Então, para isso, eu preciso de um registro de falhas, por exemplo. Eu quero saber se o usuário vai ficar satisfeito com o produto. Então, uma das coisas que eu posso pensar aqui em adquirir ou em observar seria a cobertura dos requisitos. Quer dizer, dos requisitos que o cliente, que nós levantamos junto ao cliente, qual é a cobertura que nós temos na nossa versão, na versão atual do software sendo desenvolvido. E podemos também, como gerente, podemos estar interessados em como podemos melhorar, quer dizer, como é que eu poderia trabalhar de forma diferente, como é que eu poderia mudar meu processo de desenvolvimento de forma a escolher a melhor forma de trabalhar e de produzir o nosso software. Então, todas essas coisas são objetivos que interessam particularmente a um gerente e que podem ser capturadas através de métricas adequadas. Já o desenvolvedor, ele tem objetivos também. Portanto, quando a gente faz pesquisa em engenharia de software sob o enfoque do desenvolvedor, temos que manter em mente os objetivos que a gente poderia ter, ou que o desenvolvedor poderia ter, e, portanto, ter métricas apropriadas para esses objetivos. São diferentes dos objetivos dos gerentes, naturalmente. Então, por exemplo, uma coisa que eu quero saber, os requisitos são testáveis? Como é que eu posso medir o atendimento a um requisito? Requisito foi ou não foi atendido? Seria bom a gente poder medir esse tipo de coisa. Outra coisa que me interessa, nós achamos todos os bugs? Quantos bugs eu devo ainda ter por achar? Embora eu não saiba exatamente quantos tem, mas análises estatísticas podem nos ajudar. Então, podemos criar modelos de existência e detecção de falhas baseados em certas métricas que nos ajudariam a saber, será que eu estou perto de descobrir os bugs remanescentes? Será que alcançamos todas as metas do processo, do produto? Então, nós gostaríamos de ter formas de medir os atributos do meu processo de desenvolvimento ou os atributos do meu produto para ver se as metas foram atingidas. E eu gostaria de saber alguma coisa sobre o futuro. Então, eu gostaria de medir propriedades do processo ou do produto
para tentar fazer inferências sobre a vida do produto ou sobre produtos futuros. Por exemplo, se eu soubesse o tamanho dos requisitos, eu poderia talvez estimar o tamanho do código a ser produzido para satisfazer esses requisitos. Então vamos agora falar de métricas particulares que podem ser usadas na engenharia de software, que são usadas tipicamente, e eu vou organizar isso por atividade ou por objetivo, se você quiser. Então, primeiro, para fazer a estimação de custo e esforço. Custo, está claro como é que eu posso fazer. Agora, como é que eu faço a estimação de esforço? Uma forma é de usar o que a gente chama pontos de função, criado por Albrecht. E esse negócio é muito usado em licitações no Brasil. Então, entender a métrica pontos de função para saber qual é o tamanho do software a ser feito é importante. Essa métrica é muito importante. Mas tem muitos outros modelos, tanto para custo quanto para medir esforço. Tem dezenas e dezenas de métricas. Eu só estou falando aqui um pouco de pontos de função. Pontos de função, na realidade, diz que o esforço é uma função de número de entradas, número de saídas, esse tipo de coisa. De forma geral, o esforço será uma função do tamanho do software a ser feito, das habilidades da equipe, do nível de reuso que a gente vai ter do software e assim por diante. Métricas de produtividade, aliás, métricas na engenharia de software, de forma geral, são meio complicadinhas, elas não são padronizadas. Então, para produtividade, a gente poderia ter algo simples como produtividade é o tamanho do que eu fiz ou a fazer dividido pelo esforço. Então, número de, por exemplo, linhas de código dividido por tempo. Isso é uma definição simples. Uma definição um pouco mais complexa de produtividade seria uma função de vários outros parâmetros, como a confiabilidade do software, o número de defeitos, o tamanho do software, o tipo de funcionalidade que eu coloquei lá dentro, o tempo, o salário das pessoas, os recursos utilizados, a complexidade do tipo de software a ser feito. Tudo isso poderia ser fatorado dentro, ou usado dentro de uma função para tentar medir a produtividade. Tem muitos esforços nesse sentido feitos ao longo dos anos, muitas métricas. Qualidade agora. Qualidade é a tal da palavra que significa tanta coisa diferente para gente diferente. Então, os fatores que afetam a qualidade são a usabilidade, a confiabilidade, a eficiência, a reusabilidade, a manutenibilidade, a portabilidade, a testabilidade. E esses fatores todos são avaliados usando algum tipo de critério para poder calcular a qualidade. E esses critérios são, por exemplo, comunicabilidade, acurácia, consistência, eficiência de dispositivos, acessibilidade, completude, assim por diante. Tem vários. Então, você tem que escolher uma ou mais métrica para cada critério para poder, no final, ter uma estimativa do atributo de qualidade. Da mesma forma, existem muitos modelos para predizer a confiabilidade de software. No que diz respeito à avaliação de desempenho, já falamos sobre desempenho bastante em outro módulo, mas aqui você deve lembrar que temos tempo de resposta, temos a taxa de término. A taxa de término, lembra que aqui a taxa de término é a taxa de término da construção de software ou de uma atividade. É diferente da execução de um programa, que é o desempenho que a gente discutiu antes. Agora estamos falando do desempenho ao desenvolver software. Então, a complexidade dos algoritmos também vai entrar na medição do desempenho. Existe toda uma área de pesquisa super interessante chamada Experimental Algorithmics ou Empirical Algorithmics, que lidam com essas coisas. Podemos também bolar modelos de teoria das filas para tentar avaliar o desempenho no desenvolvimento de software. Algo que gostamos de medir é a complexidade. Gostamos de medir a complexidade porque eu gostaria de saber quais são as partes que serão mais complexas, mais difíceis, portanto, de testar, menos confiáveis, vão ter mais bugs, e a partir dessas métricas que a gente poderia medir talvez no início do projeto,
seria bom se a gente pudesse gerar teorias ou modelos para o controle de qualidade e para predizer a qualidade resultante. Eu posso ter métricas aqui derivadas ou do código que já foi escrito, ou existem também formas da gente tentar estimar a complexidade antes do código ser escrito. Para o gerente, a própria gestão do processo de desenvolvimento usando métricas é muito importante. Então, o gerente tem que saber como o projeto está andando, e uma das formas mais básicas de fazer isso é acompanhando o que a gente chama o progresso. Então, o progresso pode ser, por exemplo, o número de user stories terminadas para um determinado release. Esse progresso ele tem que ser medido para que o gerente tenha uma ideia de como o desenvolvimento do software está andando e para saber o mais cedo possível quando ele tem algum problema, algum risco aparecendo que ele tem que, de alguma forma, mitigar. Uma das coisas que a gente faz também na engenharia de software, através de métodos empíricos, experimentos, medições, é da gente avaliar os métodos e as ferramentas que a gente usa. Quando você compra uma ferramenta, por exemplo, você não vai necessariamente acreditar em tudo que o fornecedor da ferramenta está te dizendo, que sua produtividade vai duplicar e assim por diante. Você quer medir o ganho real que você obtém com novos métodos ou com novas ferramentas, e isso é feito através de um estudo empírico que envolve medições de determinadas métricas. Então, aqui você tem que controlar bem os experimentos para revelar o que você está ganhando, o que significa que você tem que identificar muito bem os fatores, os atributos dos fatores, como você tem que fazer para qualquer outro tipo de experimento. O processo de desenvolvimento que uma empresa usa, ele tende a mudar ao longo do tempo à medida em que a maturidade da empresa aumenta. Então, existem formas de avaliar quão maduro é o desenvolvimento de software de uma empresa, ou quão madura é a empresa no desenvolvimento de software. E, por exemplo, existe o modelo CMMI do Software Engineering Institute, que vocês devem estudar em outra disciplina do curso, né, na disciplina de engenharia de software, e há várias métricas que o CMM pede que sejam utilizadas para você comprovar que você de um nível 1, 2, 3, 4 ou 5 em termos de maturidade de desenvolvimento. Bom, aqui estão algumas métricas específicas para a gente concretizar um pouquinho mais essas ideias de como você poderia, por exemplo, medir esses atributos aqui dessas entidades usando essa métrica. Então, por exemplo, você pode medir a duração de um projeto ou em meses ou em dias entre início e fim. O código pode ter o seu tamanho avaliado através de números de linhas de código. Normalmente a gente usa milhares de linhas de código ou talvez número de comandos executáveis. O processo de teste de integração, por exemplo, poderia ser número de horas entre início e fim de um teste de integração. Um processo de teste de integração também podia ter o seu atributo chamado taxa de descoberta de furos, de problemas, de bugs, avaliado usando o número de defeitos descobertos por linha de código. Um testador poderia ter a sua eficiência avaliada através do número de defeitos descobertos por linha de código. A qualidade do código pode ser avaliada, por exemplo, usando o número de defeitos pelo tamanho. A confiabilidade do código poderia ser medida pelo Mean Time to Failure, ou que eu chamei também MTBF, Mean Time Between Failures, em hora de CPU, quer dizer, meu sistema fica no ar quanto tempo até ele pipocar e dar um crash. Isso seria uma medida de confiabilidade. Outra seria uma taxa de ocorrência de falhas em horas de CPU. Muito obrigado.